Olá, bem-vindo. Eu sou o Rogério, dando continuidade aos estudos. Vamos a mais uma leitura do currículo da cidade. Pois é, se você for analisar o edital, o currículo da cidade é praticamente uma história sem fim. Aquela leitura que a gente fez, aquele currículo da cidade que a gente leu, aquela chatice lá, é apenas o ensino infantil, a educação infantil. Você tem ensino fundamental, você tem REJA, você tem Libras, que é o vídeo de hoje. Vamos fazer a leitura aí do currículo da cidade, educação especial, língua brasileira de sinais. Bom, vale lembrar aqui que o currículo da cidade que a gente leu anteriormente é o mais importante, educação infantil. Tá? Pode ser que a gente lê depois ensino fundamental? Pode ser, mas eu acho o tempo muito curto e eu estou pensando aqui em fazer a leitura do Unesco. Esse vídeo está grande, né, gigantesco aí, mais de 30 minutos, porque está tudo numa coisa só aí, que é da página, segundo o edital aqui, da página 65 até a página 72. Vamos lá, a leitura. Bom, vamos lá. Aqui fala a educação de surdos. E aqui vem uma pequena introdução de qual o objetivo. Essa parte você pode pular e já vem direto aqui para o uso das línguas na história da educação de surdos. Não foi uniforme. No Brasil, os passos iniciais da educação de surdos tiveram foco na língua oral, com caráter normatizador e proibitivo em relação ao uso da língua de sinais nos espaços escolares. A referência que marcou a instauração da oralidade como preferencial de comunicação nos espaços educacionais foi o segundo Congresso Internacional de Educação dos Surdos, realizado em Milão. Naquele evento, as discussões sobre a língua de sinais, ainda que uma descrição linguística sobre línguas de sinais, só viesse a ocorrer em meados do próximo século com as proposições de William Stockwell sobre a língua de sinais americana na década de 1960. Já sinalizavam a preocupação dos educadores com a forma de comunicação das pessoas surdas e o reconhecimento de uma estrutura significativa e relevante na modalidade visioespacial. Entretanto, as metodologias oristas tiveram peso maior para os participantes, sendo definidas por uma classe de profissionais oralistas que tinham como objetivo dar consistência à força às suas posições com relação às metodologias para a educação dos surdos, e então foram condenadas às propostas que utilizavam línguas de sinais. Com a divulgação das práticas baseadas na oralidade como sendo as que deveriam ser privilegiadas, a educação de surdos começa a experimentar um período em que a estimulação auditiva e o desenvolvimento da fala ganham espaço de destaque. O objetivo principal nesse contexto era a normalização das pessoas surdas tidas como deficientes e a integração dessas pessoas na comunidade ouvinte, dando exclusividade à língua oral. A filosofia oralista inaugura um período de opressão às línguas de sinais. Não bastasse o foco na língua oral, os educadores começaram a atribuir ao uso da língua de sinais o insucesso dos métodos praticados pelos oralistas e a proibir que crianças e jovens surdos usassem a língua de sinais em ambientes educacionais. A proibição ocorria e ocorre em espaços remanescentes dessa prática de exclusão e de impedimento do desenvolvimento humano, de forma direta ou convencendo os familiares a respeito dos falsamente ditos efeitos negativos do uso da língua de sinais. O insucesso do oralismo para muitos indivíduos começou a expor as fragilidades desta filosofia e as ideias equivocadas divulgadas pelos seus adeptos começaram a ser modificadas com o desenvolvimento científico das ciências da linguagem. Os estudos linguísticos, que tiveram sua inauguração como ciência no início do século passado, com a publicação póstuma do curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, ganham eco em diversas áreas e
em diversas línguas e começam a ser descritas tomando como base teorias comuns às línguas naturais. O impacto desse desenvolvimento científico na educação de surdos ocorre somente algumas décadas depois. Conforme Strong, na década de 1950, diversos pesquisadores começaram a questionar o uso da modalidade oral exclusiva a partir de testes específicos, comparando o método oralista com o baseado na modalidade visioespacial. Então, com o agravo causado pelo oralismo na comunidade surda e com as novas concepções a respeito das línguas de sinais, tem-se o início de um período em que métodos baseados na oralidade são associados a métodos baseados na gestualidade e na língua de sinais. Neste período, qualquer código ou língua que pudesse ajudar no processo de comunicação dos estudantes surdos era admitido. A comunicação total, então, começa a fazer uso de sistemas de comunicação a partir do contato entre a língua oral e a língua de sinais. No caso do Brasil, o uso concomitante da língua brasileira de sinais, Libras, ou uma tentativa de usá-la com língua portuguesa, gerou o português sinalizado e o bimodalismo. Por não serem línguas naturais, esses sistemas de comunicação apresentaram limitações que causaram impactos no processo educacional dos estudantes surdos. Os resultados dessas práticas continuaram a causar insatisfação dos educadores. Segundo Komissaroff, um dos fatores impulsionadores das modificações na educação de surdos que levaram às discussões a respeito da abordagem bilíngue para surdos foi justamente a insatisfação de práticas que não produziam os resultados desejados no processo educacional dessas pessoas. A concepção de educação bilíngue para surdos. As reflexões sobre a abordagem bilíngue na América Latina tiveram como percursores Carlos Chances, na Venezuela, e Luiz Beares, no Uruguai. No Brasil, os impactos dessas reflexões tiveram seus efeitos na década de 1980, já com as influências dos estudos linguísticos das línguas de sinais, conforme Ferreira. Entretanto, as práticas bilíngues na educação de surdos começaram a ser implementadas na última década do século passado, ainda gerando diversos conflitos nas escolas de surdos. Pickersgill e Gregori definem bilinguismo para surdos como sendo uma abordagem educacional que parte do princípio que a língua de instrução da criança surda deve ser a língua de sinais e a língua da comunidade ouvinte deve ser usada como segunda língua. Para os autores, a prática bilíngue na educação de surdos defende que o status linguístico da língua oral e da língua de sinais deve ter o mesmo valor. Ambas devem ser consideradas e usadas no processo de educação da pessoa surda. Afirmam também que a competência adequada nas duas línguas, e principalmente nas línguas de sinais, possui impacto importante no desenvolvimento da criança e pode ser determinante para o seu futuro educacional e social. As diferenças entre as crianças devem ser respeitadas, assim como as diferenças familiares no que diz respeito à forma de exploração da língua de sinais e da língua portuguesa. A relação entre as duas línguas deve ser estimulada, bem como as habilidades de estabelecer relações de similaridades e divergências entre as línguas. Aspecto esse a ser considerado nas reflexões dos professores e dos estudantes. Entretanto, vale destacar que o uso de duas línguas de modalidades diferentes deve ser realizado em momentos distintos. Uma pessoa pode ser usuário da língua portuguesa e da Libras, mas o uso concomitante das duas línguas, sinalizar em Libras e ao mesmo tempo que se fala a língua portuguesa, não permite que as línguas em uso concomitante sejam processadas da forma adequada. Quadros discute que a aquisição de língua pode ocorrer de forma sucessiva ou simultânea. Na aquisição sucessiva das duas línguas, o processo ocorre
após a detecção da perda auditiva, com entrada subsequente do estímulo da língua de sinais e depois da sua aquisição completa. A introdução do aprendizado da língua oral, a aquisição simultânea acontece quando o processo de aquisição da língua de sinais se inicia ao mesmo tempo em que se dá o processo de aquisição da língua portuguesa. Kozlowski aponta que no processo de educação bilíngue não existe diferença de status entre as línguas a serem adquiridas ou aprendidas. A propriedade dada para a aquisição da língua de sinais como primeira língua em momento adequado é explicada não por uma questão hierárquica entre as duas línguas, mas porque a instrução, a aquisição de conhecimento e reflexões a respeito dos conhecimentos adquiridos deve ser baseada na língua de sinais, já que esta língua não impõe restrições de acesso às pessoas surdas. Isso porque a língua de sinais é a língua de mais fácil acesso para a pessoa surda. Contudo, não se pode estabelecer uma gradação de valor ou de status linguístico entre as duas línguas. O relatório sobre política linguística de educação bilíngue, língua brasileira de sinais e língua portuguesa aponta como um dos objetivos a garantia de direito à educação linguístico-cultural com afastamento do modelo que foca a surdez como falta sensorial. O documento diz que a educação bilíngue Libras português é entendida como a escolarização que respeita a condição da pessoa surda e a sua experiência visual como constituidora de cultura singular, sem, contudo, desconsiderar a necessária aprendizagem escolar do português. Demanda o desenho de uma política linguística que defina a participação das duas línguas na escola em todo o processo de escolarização, de forma a conferir legitimidade e prestígio da Libras como língua curricular e constituidora da pessoa surda. O direito à educação baseado em decisões tomadas a partir de políticas linguísticas poderá permitir que as discussões a respeito da cultura surda e da língua da comunidade surda possam se estabelecer sem que seja atribuído um caráter normatizador à educação. Histórico da educação de surdos no município de São Paulo. A educação de surdos no município de São Paulo data de 1952, com a criação do primeiro núcleo educacional para crianças surdas, Helen Keller, na zona central da cidade. A educação naquela época era baseada na língua portuguesa oral e escrita, e influenciada pela filosofia educacional do oralismo adotada pela maior parte das escolas do mundo. Entre os anos de 1988 e 1999 foram criadas mais 5 escolas para atender a demanda do município, naquela época denominada ME, Escola Municipal de Educação Especial. ME Anne Sullivan, na Zona Sul, ME Neuza Baceto, na Zona Leste, ME Madre Lucy Bray, e ME Professor Mário Pereira Bicudo, na Zona Norte, e ME Vera Lúcia Aparecida Ribeiro, na Zona Oeste. Essas MEs passaram por um período de mudanças na abordagem linguística adotada pelo sistema educacional que preconizava inicialmente a oralização dos estudantes surdos e, posteriormente, passaram a fazer uso da modalidade visio-espacial para a comunicação e educação da pessoa surda, dando ênfase a Libras. Para subsidiar o trabalho dos professores, a Secretaria Municipal de Educação desenvolveu documentos de orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para a educação infantil e ensino fundamental para as disciplinas curriculares, publicados no ano de 2008. Esse processo de construção coletiva exigiu o envolvimento amplo de todos os educadores que atuavam nas MEs e das instâncias dirigentes da Secretaria Municipal de Educação como coordenadoras do debate e mediadoras das tomadas de decisões.
Especificamente para a implementação da educação bilíngue, 2 documentos foram construídos: o de Língua Brasileira de Sinais, Libras, e o de Língua Portuguesa para Surdos, que fizeram parte do Programa de Orientações Curriculares da Secretaria Municipal de Educação. Assim, com o intuito de construir com o processo de ensino-aprendizagem, posteriormente a SME continuou o trabalho para a implementação desses documentos e, na sequência, produziu os cadernos de apoio e aprendizagem do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, compostos por materiais impressos e vídeos para o professor e para os estudantes surdos. Acompanhando as transformações educacionais, linguísticas e culturais da comunidade surda, em 2010 foi constituído um grupo de trabalho que teve como objetivo a definição das diretrizes para a organização de escolas bilíngues para surdos e, como resultado deste trabalho, no ano de 2011 foi publicado o Decreto 52.785, que criou as Escolas de Educação Bilíngue para Surdos, EMEBs, da Rede Municipal de Ensino, dando início a uma nova etapa de atendimento às crianças, jovens e adultos surdos da nossa cidade. Em 2012, foram criadas ainda 2 escolas polo bilíngue para surdos e ouvintes no CEL Capão Redondo, na Zona Sul, e no CEL São Rafael, na Zona Leste. A política de atendimento adotada desde 2011 não sofreu descontinuidade, sendo a mesma ratificada no Decreto 57.379 de 2016 e regulamentada pela Portaria 8.764, que reconhece o direito dos surdos e a educação bilíngue de qualidade que respeita sua identidade e cultura. Essa política entende a Libras como a primeira língua das pessoas surdas, vale gravar isso aqui, tá? E, portanto, língua de instrução e de comunicação, e a língua portuguesa sendo, em sua modalidade escrita, como segunda língua, sendo objeto de ensino da escola. Isso aqui só no caso da educação especial, tá? Libras é a primeira, língua portuguesa é a segunda. As escolas municipais de educação bilíngue para surdos e polos bilíngues destinam-se às crianças, adolescentes, jovens e adultos com surdez associada a deficiências, limitações, condições ou disfunções e surdo-cegueira. Oferece atendimento educacional à população na educação infantil, no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, EJA. O atendimento é realizado por professores bilíngues com base na pedagogia visual, que faz o uso de materiais visuais da língua de sinais, da imagem, do letramento ou leitura visual. Essas escolas contam com instrutores de Libras, surdos que atuam como modelo linguístico, e tradutores intérpretes e guias intérpretes de Libras e língua portuguesa, que proporcionam a acessibilidade linguística aos estudantes. Já os estudantes surdos, cujos famílias ou responsáveis optam por matriculá-los em escolas regulares, possuem os serviços dos TIL. Eles são atendidos no contraturno nas salas de recursos multifuncionais por professores responsáveis pelo atendimento educacional especializado e instrutores de Libras. A organização e a oferta da educação bilíngue no âmbito da SME considera a Libras adotada como primeira língua, Libras e língua portuguesa na modalidade escrita como línguas de instrução e de circulação que devem ser utilizadas de forma simultânea no ambiente escolar, colaborando para o desenvolvimento de todo o processo educativo. C. Promoção do uso da modalidade visoespacial e das tecnologias da informação e da comunicação para assegurar o pleno acesso ao currículo. Organização de práticas educativas que respeitem as especificidades dos educandos e educandas e organização dos tempos e dos espaços que privilegiem as relações entre educandas surdos,
surdos, cegos e ouvintes com a mesma idade também de faixa etárias diferentes com os interlocutores bilíngues para que se constituam e se reconheçam como usuários da Libras. Oferta de estabelecimentos aos familiares e responsáveis sobre os princípios e demandas da educação bilíngue, a fim de que tenham confiança e familiaridade com esta proposta, incluindo orientação em relação à necessidade do conhecimento, aquisição e uso da Libras por eles. G. A articulação entre os profissionais que atuam na educação bilíngue, educadores, instrutores de Libras, intérpretes de Libras ou língua portuguesa e guias intérpretes Libras, língua portuguesa. Em 2017 teve início a atualização do currículo de Libras e do currículo da língua portuguesa para surdos, com o objetivo explícito de manter as inter-relações entre os dois currículos de forma que estes pudessem caminhar juntos em suas etapas de construção e nos conteúdos a serem abordados durante os anos escolares a que se propõe. A língua brasileira de sinais no currículo bilíngue para surdos. O currículo de língua portuguesa de sinais está organizado de forma a promover a consolidação da competência linguística em Libras pelos estudantes surdos e o domínio da consciência metalinguística da Libras. O objetivo da educação infantil é permitir que os bebês e crianças surdas possam ter um ambiente que permita o desenvolvimento das bases percussoras para a aquisição da língua de sinais. Para tanto, a base primeira será a construção de ambiente comunicativo propício à aquisição da Libras e o empenho para o desenvolvimento dos marcos linguísticos compatíveis, aproveitando o período ótimo para a aquisição de língua. Para o ensino fundamental, levando em consideração um grande número de crianças surdas que chegam à escola sem língua adquirida, o foco é a permanência da consolidação da competência linguística a ser desenvolvida em conjunto com os objetivos de domínio da consciência metalinguística da Libras. O desenvolvimento da consciência metalinguística trará aos estudantes o conhecimento linguístico necessário para compreender como as formas executadas e percebidas na Libras constituem sentidos e como esses sentidos podem ser representados ou escritos na língua portuguesa. Isso contribuirá para a concretização de uma abordagem bilíngue e intercultural no espaço escolar. Os eixos estruturantes e os objetivos de aprendizagem foram discutidos em um grupo de trabalho específico para a atualização do currículo de Libras, pensados para o desenvolvimento articulado com o ensino de língua portuguesa para surdos. A língua portuguesa no currículo bilíngue para surdos. No caso da pessoa surda, o aprendizado da segunda língua deverá ser subsidiado pelos recursos linguísticos e cognitivos em sua primeira língua. Estamos aqui definindo claramente que a língua brasileira de sinais é a primeira língua da comunidade surda brasileira dos centros urbanos e a língua portuguesa em sua modalidade escrita é a segunda língua. Grava isso aqui. Se cair isso aqui na prova e você errar, por favor, não cometa esse erro. Você não vai errar essa questão. Vai ser um ponto fácil aqui. Os conteúdos com carga horária e complexidade gradativa deverão ser ministrados em Libras. Isso significa dizer que o professor de língua portuguesa para surdos, preferencialmente, deverá ter o domínio da Libras e conhecimentos explícitos dos seus aspectos linguísticos. Isso permitirá que o professor trabalhe com o contraste linguístico para o ensino de língua portuguesa e para parceria com o professor de Libras. Essa parceria deve ser preconizada para que os conteúdos apresentados pelo professor de língua portuguesa possam, com os subsídios dados aos estudantes pelo professor de Libras, acompanhar o desenvolvimento da aquisição da L1 e proporcionar a relação necessária para o aprendizado da L2. A L1, no caso aqui, é a Libras, tá? Língua Brasileira de Sinais, é a L2,
a língua portuguesa na modalidade escrita. Concepções estruturantes do currículo bilíngue para surdos. A partir disso, a proposição de organização de um currículo bilíngue para surdos assume como princípio estabelecer uma base linguística e cognitiva consistente para impulsionar o aprendizado dos conteúdos escolares e o aprendizado de uma segunda língua. O princípio primordial é a aquisição o quanto antes da língua brasileira de sinais, uma vez que o desenvolvimento cognitivo da criança surda, o início do aprendizado do conhecimento de mundo e das relações sociais se dão a partir da língua brasileira de sinais. Este foco na língua de sinais vem da justificativa de que é a partir desta língua que os processos de pensamento e as demais habilidades cognitivas da pessoa surda são fundamentados em uma língua objetiva espacial. A consciência fonológica, a memória, toda a organização básica para o processamento de uma língua natural se fundamenta em uma experiência de vida, em um paradigma sensorial baseado na modalidade visoespacial, e por isso destaca-se a importância da língua de sinais e da estimulação das bases visuais para o desenvolvimento desta língua e de outras que esta pessoa queira aprender. Portanto, os conteúdos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que foram escolhidos para compor este currículo bilíngue estão organizados de forma tal que a Libras apareça como precursora para o aprendizado de quaisquer conteúdos. No caso do currículo bilíngue, é importante a articulação entre as propostas da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. As bases precursoras do conhecimento linguístico focadas na Libras são exploradas um ano antes de serem trabalhadas na segunda língua. Portanto, Libras e a língua portuguesa para surdos caminham de forma harmônica, mas a Libras antecipa os conhecimentos essenciais para que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sejam também alcançados em língua portuguesa. O documento aqui está bem claro que primeiro vem a Libras, depois vem a língua portuguesa. Destaca-se que a Libras, nesta proposição curricular, não está a serviço da língua portuguesa para surdos, mas está a serviço do estudante surdo. Defende-se que não é possível a apropriação de um conteúdo em uma segunda língua e os conteúdos não estão sedimentados corretamente na primeira língua. Uma das características principais do currículo de língua brasileira de sinais é a presença de um eixo focado no desenvolvimento de habilidades metalinguísticas baseadas na língua de sinais. As crianças ouvintes, quando ingressam no ensino fundamental, já estão em estágio avançado da aquisição da língua oral, a língua portuguesa. Aos 6 anos de idade, as crianças ouvintes já se aproximam do padrão adulto de aquisição e desenvolvimento de língua, podendo compreender e se expressar na língua oral de forma proficiente. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento presentes no currículo de língua portuguesa para ouvintes voltam-se então ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de uma língua oral, que as crianças já processam internamente, e ao desenvolvimento de habilidades metalinguísticas na língua portuguesa. A consciência metalinguística, conhecimento e reflexão sobre a língua usando a própria língua, será explorada no currículo da língua brasileira de sinais, de forma que seja permitido à criança surda a aquisição de sua língua de instrução e a consciência de como o funcionamento das estruturas linguísticas dessa língua se processam. Isso promoverá o domínio da língua brasileira de sinais a ponto de permitir, por exemplo, o controle da sinalização quando se quiser fazer modificações em uma produção não espontânea. Além disso, com o desenvolvimento da consciência metalinguística, o estudante surdo será capaz de compreender que os níveis de análise linguística estão presentes na língua de sinais, observando os aspectos fonético-fonológicos, morfológicos, sintáticos, pragmáticos e percebendo que
estes estarão à sua disposição para que possa utilizar em diferentes situações dialógicas. Pretende-se que os estudantes surdos cheguem ao 9º ano do ensino fundamental não apenas fluentes na Libras, mas com conhecimento da estrutura dessa língua, o que poderá promover empoderamento linguístico, pois o contraste linguístico entre a língua portuguesa e a Libras possibilitará a estruturação da segunda língua e a proficiência da língua portuguesa escrita. E aqui acaba. É isso aí, espero que tenha gostado. Não esqueça de ativar as notificações. Pessoal, estou aí com a campanha de chegar aí aos 20 mil inscritos. Pretendemos chegar juntos aqui aos 20 mil inscritos. O pessoal que vive me perturbando, perguntando quando que você vai falar, como é que está lá o serviço na nova escola, o que você está achando, enfim, algumas coisas que querem que eu diga. Vou dizer aqui o seguinte, eu vou falar sobre isso quando atingirmos 20 mil inscritos. Então, peça aí para os familiares se inscreverem, façam a divulgação para chegar rapidamente aos 20 mil inscritos e a gente falar sobre o cargo aí de agente de organização escolar. Eu sei que muita gente quer chorar aqui, o leite derramado, vai ser uma choradeira muito grande, eu sei disso. Só que quando tiver 20 mil inscritos, vamos conversar sobre isso, eu vou falar o que eu estou achando e alguma informação, alguma novidade aí. Tá bom? Espero que tenha gostado, até a próxima, valeu!